Olá pessoal, sou a professora Ellen e vamos dar continuidade à nossa discussão da última aula, não é? Do seu curso de língua portuguesa da graduação em pedagogia, na qual discutimos acerca dos tipos e gêneros textuais. Hoje nós estudaremos e explicaremos por meio de conceitos e exemplos como se estruturam a linguagem, ou seja, como e quais podem ser as variações por ela sofridas. Além disso, estudaremos os fenômenos semânticos, que são itens fundamentais para a escrita e o entendimento de um texto. Vamos lá? Após o estudo dos conceitos de língua, linguagem, fala, gramática e das funções da linguagem, será mais fácil e proveitoso trabalhar com as variações linguísticas, pois são conteúdos intimamente relacionados. Existe uma única forma de falar certo. Nesse caso, qual seria essa forma de falar certo? Costumamos achar que o outro fala errado, com sotaque, cantando esquisito. É bom que todos saibam que existe uma área do saber que estuda as variações da língua com rigor científico. Trata-se da sociolinguística. A sociolinguística é uma das sub-áreas da linguística e estuda a língua em seu uso no seio das comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo de investigação que correlaciona aspectos linguísticos e sociais. Essa ciência se faz presente no espaço interdisciplinar, na fronteira entre a língua e a sociedade, focalizando os empregos linguísticos concretos, em especial os de caráter heterogêneo. Por isso é que nós precisamos fazer uma distinção entre linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal ou culta está pautada no uso concreto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem como nós falamos cotidianamente, ou seja, de forma espontânea. É na linguagem informal ou coloquial que nós vamos encontrar os regionalismos. Esta linguagem ela é despreocupada com as normas gramaticais. A linguagem é a forma que usamos para nos comunicar uns com os outros. Temos a linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem visual, por exemplo. Mas todas estas seguem padrões adotados pela sociedade, que diferem entre si, dependendo da situação ou do ambiente em que o indivíduo se encontra. Atualmente, na época da modernidade líquida, onde as coisas são passageiras e rápidas, é bastante comum que façamos uso da linguagem para acompanhar este ritmo. Por exemplo, quando conversamos com pessoas vindas de lugares diferentes, com outros costumes e outros vícios de linguagem, tendemos a absorver certas expressões e até mesmo gírias que acabam tornando-se comuns em nosso cotidiano. Entre amigos e familiares, é perfeitamente normal que façamos uso dessas gírias, falando de forma desleixada e saindo da parte da oralidade, quando conversamos com alguém pelo celular, pelo computador, através de mensagens de texto. Nossa forma de linguagem continua a mesma, mas fazemos uso de abreviações que não constam em nossa língua e até inventamos algumas palavras. Esse tipo de linguagem é chamada de linguagem informal, como nós vimos, ou coloquial. Já a linguagem formal é aquela que utilizamos em situações que requerem seriedade. É o tipo de linguagem requerida em exames que trazem uma parte de redação, como alguns concursos públicos e principalmente o temido vestibular. Ela também é utilizada na oralidade quando temos que lidar com alguém mais velho ou de algum cargo superior. Por exemplo, não se atenta somente à escrita. Imagine que você está prestes a fazer um discurso para um auditório lotado, todos prestando atenção em cada palavra que você tem a dizer naquele momento. Nesse tipo de situação, fica claro que a linguagem formal é aquela que será utilizada. Portanto, a linguagem formal é essa que nós nos esmeramos mais a produzi-la.
Um exemplo que eu trouxe para vocês da linguagem formal e informal se dá nessas frases aqui. Vejam bem. Nossa, tô perdido, não sei como chegar no hotel. Aqui nós temos claramente um tipo de linguagem informal, já que o uso das expressões tô para abreviação do verbo estou e também da expressão chegar no, elas estão no âmbito da coloquialidade, estão no âmbito da linguagem informal, uma vez que esta frase, de modo formal, deveria ter sido dita da seguinte forma: estou perdido, não sei como chegar ao hotel. Então, de modo formal, esta frase seria dita dessa forma, não é? E aí, como é que você anda? Aqui também eu tenho um exemplo de linguagem informal. As expressões e aí, ou seja, como é que estão as coisas por aí, não é? Uma abreviação desta expressão. Se, como abreviação de você, aqui dizem respeito ao uso de uma linguagem informal. Portanto, se nós fôssemos transformar essa linguagem numa linguagem formal, nós diríamos que a seguinte frase: como é que você está? Conhecer esses dois tipos de linguagem é essencial para que possamos ter boa desenvoltura no nosso meio profissional ou acadêmico. Mas lembre-se de saber se expressar, que saber se expressar é essencial para o nosso sucesso, tá? Lembre-se também de que não se trata de uma questão de certo ou errado, mas sim de se adequar à fala ou à escrita, à circunstância social. Quando falamos em variedade, estamos nos referindo às diferentes formas de manifestação da fala em uma língua. Por exemplo, quando uma pessoa mora em uma região do Brasil e vai falar de forma diferente do que outra que reside em uma região diferente, nós temos aí o uso de uma variedade, é o que nós chamamos de variação linguística. Essas formas podem envolver os traços que as condicionam, sendo sociais, regionais, históricas ou culturais. Bom, pessoal, nós sabemos que a língua está sempre sendo recriada e inovada, embora nem toda inovação seja mantida. De acordo com a perspectiva variacionista, toda mudança está ligada necessariamente à variação, ou seja, a mudança ela é gradual. Desta forma, as línguas são consideradas heterogêneas, porque apresentam variações, assim como a sociedade também apresenta heterogeneidade. Isso é explicado pelo ponto de partida da sociolinguística, que é entendida como um conjunto de pessoas que interagem verbalmente, compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos. Portanto, nós vamos dizer que a variação linguística é a diversificação da língua em virtude da diversidade de costumes e falantes que uma língua possui. Durante o estudo de uma comunidade linguística, pode-se perceber a existência da diversidade ou da variação no modo de falar entre essas pessoas. Estas maneiras diferentes de falar chamam-se variedades linguísticas e ocorrem dentro de uma mesma comunidade de fala, pois pessoas de origem geográfica, de idade e de sexo diferente falam distintamente, e assim os falantes adquirem as variedades linguísticas. É perceptível que a língua não é utilizada da mesma forma pelos falantes. Alguns fatores podem influenciar o emprego da língua, como a região geográfica, as identidades sociais, as situações sociais, os jargões profissionais, etc. Cada um deles gerará variação linguística diferente do idioma. A língua pode variar de acordo com a região do falante, por exemplo, é o que nós chamamos de variação regional, não é? Por isso, a variação regional, ela constitui-se das diferenças que encontramos na fala ou na escrita, de acordo com a localização regional de uma comunidade linguística. São exemplos de variações regionais, por exemplo,
quando um determinado falante diz a palavra mosca e um outro falante, pertencente a uma outra região geográfica, diz essa mesma palavra com a acentuação mais forte no S. Quando ele diz, por exemplo, mosca. Nós temos também variação linguística quando em uma região do país os meninos são chamados de garotos e em uma outra região os meninos são chamados de piá, como ocorre na região sul do Brasil. Nós também vamos ter variação linguística quando, na maioria das regiões do país, as pessoas dizem sábado passado e em uma determinada região específica, notadamente no interior mineiro, as pessoas acabam por aglutinar estas duas palavras, dizendo sá passado. Não é? E aí eu tenho uma espécie também de variação regional. A variação linguística, ela também pode ser social. No caso da variação social, nós encontramos diferenças na fala também e na escrita, mas agora em relação à identidade do falante e seu nível de letramento, não é? É por isso que nós vamos ver variações ortográficas, variações de concordância. São exemplos das variações sociais. Por exemplo, ele precisa de um advogado. Em função, normalmente, da idade da pessoa, ela costuma utilizar, então, esse termo advogado, ao invés de usar o termo advogado. Nós vai, isso em virtude do meio no qual a pessoa se insere, ao invés da expressão correta, nós vamos. Se você fazer, em lugar de se você fizer. Comprei uma camisa massa. Amiga, comprei uma blusinha linda. Então, as gírias também, elas vão variar em virtude do meio social no qual as pessoas se inserem. Nós vamos ter ainda uma espécie de variação linguística denominada variação histórica. A variação histórica, ela apresenta diferenças, tanto na fala quanto na escrita, de acordo com a evolução do tempo. Então, nós vamos observar que, de acordo com a evolução temporal, os vocábulos eles vão sofrendo alterações, eles perdem algumas vezes o uso. E é por isso que algumas palavras caem em desuso. Isso é o que nós chamamos de variação histórica. Vejam esse textinho de Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui nós temos alguns termos que eles não são mais usados nos nossos dias atuais, né? Por exemplo, o termo mademoiselle, que é uma apropriação do francês, mas que antigamente era utilizado para denominar as moças, né? Moças eram chamadas de mademoiselles, mimosas, em substituição a sutis, delicadas, prendadas, que diz respeito às moças elas terem determinadas habilidades, né, caseiras. Completar primaveras, que é aniversário, fazer anos, não é? Janotas, que eram aqueles rapazes muito bem arrumados e elegantes. Então, algumas dessas palavras já caíram em desuso e nós já não utilizamos mais. Isso é o que nós chamamos de variação histórica. Bom, pessoal, o objetivo dos nossos estudos agora serão a análise dos fenômenos semânticos. Como se pode perceber, o significado das palavras tem um papel determinante no processo de comunicação, pois dependemos do papel semântico que uma palavra ela tem num contexto. A fim de que possamos compreender a sua utilização em uma determinada situação comunicativa, é que nós vamos agora passar ao estudo dos fenômenos semânticos. Os fenômenos semânticos nos permitem tratar de alguns aspectos do significado das palavras em um determinado contexto. Ao se falar em fenômeno semântico,
logo vem à tona um questionamento. O que é a semântica? Não é isso? Então, a semântica é a ciência. A semântica é a ciência que estuda o significado das línguas e representa o conhecimento semântico que o falante tem da sua língua. Isto é, o conhecimento do significado das palavras. É por isso que nós vamos dizer que a semântica é o ramo da linguística voltado para a investigação do significado das sentenças. É o conhecimento linguístico que o falante tem da sua própria língua. Mas o que é léxico? Nós já ouvimos falar desse vocábulo algumas vezes aqui. Você já parou para se perguntar do que é que se trata? O que é o léxico? De acordo com o dicionário Larousse, o léxico é o conjunto de palavras de uma língua. Portanto, quando uma pessoa faz uma escolha lexical, ela está optando por uma palavra em detrimento de outra ou de outras, por considerá-la mais apropriada ao seu propósito comunicativo naquela circunstância linguística. Veja a seguir na figura que o equívoco semântico inicial quase provocaria um desentendimento entre os interlocutores. Veja essa tirinha. Você quer que eu vá aí e te dê uma bolacha? Não me faça rir. Quero ver se você tem coragem de vir até aqui. E aí o menininho vai lá e entrega para o moço uma bolacha, de fato. Então, como se torna perceptível nesta figura, é preciso fazer escolhas lexicais e semânticas, e essas escolhas devem nos auxiliar para que a informação tenha um alto grau de informatividade, em vez de apresentar problemas de compreensão de sentido, ou seja, de criar novos problemas entre os interlocutores. Afinal, utilizamos as palavras para nos comunicar, não é verdade? Se há comunicação, é porque houve compreensão. No caso dessa tirinha aí, houve uma confusão por parte dos interlocutores, uma vez que o primeiro referia-se à bolacha como um biscoito, um lanche. Já o segundo entendeu que o menino estava ameaçando lhe dar um tapa. O primeiro fenômeno semântico com o qual nós vamos trabalhar é a polissemia. A polissemia é o fenômeno semântico em que uma mesma palavra apresenta significados diferentes que se explicam dentro de um contexto. Então, a mesma palavra, ela possui significados variados em função do seu contexto. O menino queimou a mão. Dei 2 demãos de tinta na parede. No primeiro caso, mão aí diz respeito a parte do corpo, queimou uma parte do seu corpo. Dei 2 demãos de tinta na parede, ou seja, passei 2 camadas de tinta na parede. Ninguém deve abrir mão de seus direitos. Nesse caso, abrir mão aí tem o sentido de abdicar, deixar para lá. A decisão está em suas mãos, ou seja, está sob sua responsabilidade a decisão. Então, nós vemos que o vocábulo mão, em função do contexto no qual foi empregado, ele vai adquirindo significações diferenciadas. O segundo fenômeno semântico com o qual nós vamos trabalhar é a sinonímia, que é uma propriedade semântica utilizada para identificar significados e ocorre entre pares de palavras ou expressões. Por exemplo, toda menina sonha virar mulher um dia. E a letra B, toda garota sonha virar mulher um dia. Então, eu tenho aqui os vocábulos menina e garota como sinônimos, são expressões que se equivalem. O terceiro fenômeno semântico com o qual nós vamos trabalhar é a antonímia. Define-se antonímia como sendo uma oposição de sentido entre as palavras. O Paulo está alegre, o Paulo está triste. Então, eu tenho aqui antônimos, palavras que se opõem quanto ao sentido, alegre e triste. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Novo Doritos, queijo nacho. Você vai ficar de boca aberta, fechada. Então, aqui eu tenho os antônimos, aberta e fechada. Quarto fenômeno semântico com o qual nós vamos trabalhar, pessoal, são os homônimos.
Os homônimos são palavras cujo significante é praticamente idêntico, mas cujo significado é diferente. Os homônimos, eles podem ser homógrafos. Os homógrafos são aqueles que possuem uma mesma grafia, mas o timbre vocálico ou a acentuação tônica diferenciada. Por exemplo, eu tenho o verbo colher, eu irei colher as uvas, e eu tenho o substantivo colher, eu peguei a colher na mesa. Eu tenho aqui homógrafos, pois essas palavras elas são escritas exatamente da mesma forma, mas elas possuem uma pronúncia diferenciada, colher e colher. Então eu tenho aqui homógrafos. Os homônimos, eles também podem ser homófonos. São aquelas palavras que possuem a mesma pronúncia, mas são representadas graficamente por letras diferentes. Então, vejamos, eu tenho pás, que é o plural de pá, né? Peguem as pás que estão atrás da porta. E eu tenho paz de sentimento, eu estou em paz com minhas atitudes, não é? Então aqui eu tenho palavras que possuem a mesma pronúncia, paz e paz, mas que são escritas de maneira diferente. Há uma diferenciação na escrita dessas palavras, não é? Eu tenho como exemplo também a palavra cesto, eu coloquei minhas roupas no cesto, e eu tenho numeral, sexto, estou em sexto lugar naquela lista. Então essas palavras, elas têm a mesma pronúncia, sexto e sexto. Porém, elas são grafadas, elas são escritas de forma diferente. Por fim, os homônimos, eles podem ser perfeitos, né? Os homônimos perfeitos são aquelas palavras que possuem exatamente a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, e a mesma pronúncia. Ou seja, o mesmo significante com significado diferente. Vejamos. Cedo, do verbo ceder, eu cedo as suas tentativas, e cedo, de advérbio, levantei cedo hoje. Então, essas palavras, elas possuem exatamente a mesma escrita, cedo e cedo. Possuem também a mesma pronúncia, cedo e cedo. Então, elas são perfeitas quanto à grafia e quanto ao som. Porém, o significado de cada uma delas é diferente, né? Cedo, no primeiro caso, é um verbo e no segundo caso é um advérbio. Eu tenho o exemplo de serra, cadeia de montanhas, né? Fui à serra ontem, e serra do verbo serrar. Ele serra a madeira. Então, são palavras escritas da mesma forma, mas que possuem a pronúncia diferenciada. Não, e que também possuem a mesma pronúncia, mas que possuem o sentido diferenciado. A pronúncia é a mesma, a escrita é a mesma, mas o sentido é outro. Nós vamos ter ainda os parônimos. Os parônimos são as palavras que apresentam pequenas diferenças na escrita e na pronúncia e também têm significados diferentes. Por exemplo, comprimento, quando eu me refiro à extensão, essa sala tem 7 metros de comprimento, e cumprimento de saudação. Eu fiz um cumprimento ao jornalista. Então, nesse caso, eu tenho palavras escritas com alguma diferença, não é? Vocês observem que ali eu tenho, no primeiro caso, comprimento com O e no segundo caso, cumprimento com U. E o significado também diferente. Então, há uma diferença pequena na escrita ou na pronúncia e os significados diferentes no caso dos parônimos. Um exemplo de mau uso dos parônimos ocorreu nesse caso aqui. Vejamos. No início dos anos de 1970, quando Jarbas Passarinho era ministro da Educação e Cultura, o reitor de uma universidade escreveu-lhe uma carta em que o tratava por eminente ministro. Passarinho não teve dúvida. Devolveu a carta ao pobre reitor, dizendo que ele já era ministro. Então aqui, o Jarbas Passarinho, ele era ministro da Educação, ele já era ministro da Educação. E o reitor mandou-lhe uma carta dizendo que chamando-o de iminente ministro. Iminente é aquilo que está por vir. Passarinho, né? Jarbas Passarinho respondeu dizendo que o reitor estava equivocado, porque ele já era ministro.
A palavra utilizada pelo reitor ali deveria ter sido eminente, ao invés de iminente. Eminente é aquele que se destaca. Outro fenômeno semântico bastante comum são os hiperônimos e os hipônimos. O hiperônimo é uma categoria de palavras mais abrangente do que o seu hipônimo. Veja bem, se eu tenho par de palavras, veículo e carros, eu tenho então como hiperônimo a palavra veículo, pois dentro da categoria veículos, eu posso ter carros, eu posso ter bicicletas, eu posso ter trem de ferro, eu posso ter ônibus, avião, enfim, são todos veículos. Há muito tempo planejavam derrubar aquele IP. A velha árvore parecia perturbar os administradores municipais. Então, qual é o meu hiperônimo e qual é o meu hipônimo aqui entre IP e árvore? O meu hiperônimo é a palavra árvore, porque dentro da categoria árvore eu posso ter jabuticabeira, mangueira, ipê, enfim, uma série de outras árvores. Nós temos ainda como fenômenos semânticos a pressuposição. As pressuposições ou os pressupostos são fenômenos semânticos que nos possibilitam deduzir algo a partir de uma informação apresentada em um contexto específico. Por exemplo, se eu digo, não foi a Maria quem tirou nota boa em semântica? Bom, o pressuposto que há aí é que alguém tirou nota boa em semântica. Pois se eu pergunto se foi a Maria quem tirou nota boa, é porque alguém, de fato, tirou nota boa nessa disciplina. Não é isso? Vejam esse outro exemplo de pressuposição. Fim do nepotismo. Mano, vou ter que te demitir. Isso quer dizer que vou ter que trabalhar para sobreviver? Bom, está pressuposto nessa charge aqui que o irmão do político aqui, ele não trabalhava antes, não é? Não trabalhava nesse emprego, no emprego público. Não é? Então ele está dizendo, se eu vou ser demitido do emprego público, eu vou ter que passar a trabalhar para sobreviver. Esse é o pressuposto dessa charge aqui. Violência cresce no interior do país. Vai passando a carteira, caipira. Não falei para você que um dia o progresso chegava aqui, mulher? Então, nessa chargezinha aqui, o que nós podemos pressupor é que uma das consequências do progresso é a violência, são os assaltos, não é? Está pressuposto nessa charge isso. Um outro fenômeno semântico com o qual nós vamos trabalhar é a redundância, que ocorre quando repetimos numa mesma sequência de ideias a informação já explicitada, ou seja, quando nós recuperamos a informação já dada com uma informação inútil. É o excesso de informação em uma frase. O Estado exportou para fora menos calçados este ano. Exportar já é para fora, né? Não se exporta para dentro. Então, houve aqui uma informação inútil, que é o para fora. Por isso, houve redundância na frase. Por fim, nós vamos ter como fenômeno semântico a ambiguidade, que ocorre quando o enunciado apresenta interpretações alternativas. Por exemplo, a mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. Bom, o carro era de Pedro ou da sua mãe? Não é? Então, a ambiguidade ela ocorre quando nós temos interpretações alternativas numa mesma frase. Essas interpretações elas dependem sempre do contexto para que o leitor elimine a ambiguidade criada. Por exemplo, aqui eu tenho Aurélio, dicionário bom para burro. Então, bom para burro aqui pode dizer respeito à qualidade do dicionário, é um dicionário excelente, muito bom, ou também pode se referir ao fato de que o dicionário ele é indicado para pessoas que não têm determinados conhecimentos, não é? Então, aqui houve uma ambiguidade gerada pelo termo burro. Bom, pessoal, nós vamos fazer agora uma atividade com o intuito de retomarmos o que nós discutimos até aqui. Vamos lá? Número 1. Identifique os fenômenos semânticos que ocorrem nos textos e charges abaixo. Letra A.
A mulher entra numa loja de roupas femininas, chama o vendedor e pergunta: Senhor, posso experimentar este vestido na vitrine? O vendedor responde: será que a senhora não preferiria experimentar no provador? Então, pessoal, qual é o fenômeno semântico que eu tenho aqui? Qual o fenômeno semântico gerado nessa frase? Eu tenho aqui o uso da ambiguidade, não é? Quando a mulher pergunta se ela pode experimentar o vestido na vitrine, ela quer dizer que ela quer experimentar o vestido que está na vitrine, mas ao dizer na vitrine, o vendedor entende que ela experimentaria dentro da vitrine. Portanto, eu tenho aqui uma interpretação dupla, é o que nós chamamos de ambiguidade. Na letra B, família muda, vende tudo. Qual fenômeno semântico que eu tenho aqui? Bom, nós vamos ter aqui o uso do fenômeno semântico, também conhecido como ambiguidade, não é? A família está de mudança, por isso vende tudo, ou a família de pessoas mudas, que não falam, vende tudo, não é? Então, duas interpretações de sentido, ambiguidade. Na letra C, não importa se você é feio ou bonito, importa o que você tem por dentro. Qual o fenômeno semântico que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o uso da antonímia, não é? Feio e bonito, são palavras que se opõem quanto ao sentido. Na letra D, aqui. Pai, é verdade que tudo fica maior na TV? Sim. E por que só o Ronaldo tá grandão? Então, qual o fenômeno semântico que eu tenho aqui? Maior e grandão. Maior e grandão são sinônimos, por isso eu tenho aqui o uso da sinonímia. E por fim, a letra E, prova de redação. Psil, amiga, você sabe um sinônimo para muitos? Vários. Tá, mas eu só quero um. Então, ali, qual o fenômeno semântico que eu vou ter? Muitos e vários. Muitos e vários são palavras sinônimas. Por isso, o fenômeno semântico que eu tenho ali é o fenômeno da sinonímia. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que a discussão aqui iniciada seja útil à compreensão e esclarecimento do conteúdo do livro didático. Até mais.